Olá, colegas. Eu sou Ângelo Freire, coordenador científico e professor do IMAGNE, nosso Centro Avançado de Endodontia com Microscopia. Eu estou de retorno aqui para mais um episódio para falar um pouco sobre nossa especialidade, a endodontia. E isso eu sempre tiro de conversas com outros colegas, em bate-papos, as grandes mudanças que a endodontia sofreu, que vem passando ainda por várias transformações e que nós temos que acompanhar tudo isso. Mas eu não quero falar hoje sobre filosofia, nem quero falar sobre equipamentos, tecnologia. Eu quero falar sobre o arsenal endodôntico. Sem esse arsenal, não tem conhecimento, não tem tecnologia que ajude muito a resolver os problemas. Se nós estamos pensando sempre nos aspectos biológicos e os aspectos fisiológicos, nós precisamos ter em mãos todos os materiais necessários para que nós possamos realizar as manobras com mais eficiência. Nós sabemos que a endodontia mudou, os sistemas mudaram, mas tem materiais que eles ainda se perpetuam e até uma questão de como utilizar, de como preservar e de como fazer um bom uso desse material. Vamos começar, por exemplo, para você fazer uma endodontia, eu estou falando em termos de materiais. Vamos falar sobre anestesia. Então, nós temos que estar preparados para trabalhar pessoas idosas, trabalhar com crianças, com mulheres gestantes. Então, nós temos que ter aí uma lidocaína, nós temos que ter um anestésico bem mais seguro. Se você vai trabalhar em cirurgias mais extensas ou num tratamento mais extenso, você pode utilizar uma articaína em pacientes em condições normais de saúde. Então, como controlar isso aí? Aí vai depender também do seu conhecimento, mas o anestésico é fundamental para que você possa obter um bom bloqueio. Vamos falar sobre o dique de borracha. Depois que você anestesia, você faz toda aquela profilaxia na região e você vai fazer o isolamento do dente. Para você fazer o isolamento do dente, é necessário você utilizar o lençol, o arco, o grampo, o dique. Acontece que o dique de borracha, por si só, ele não tem a capacidade de fazer um isolamento completo. Eu estou falando de isolamento absoluto. E entra aí, juntamente com o dique de borracha, que é o conjunto lençol, arco e grampo, nós entramos aí com as barreiras gengivais, para trabalhar ali no contorno, no entorno do dente, entre o grampo e o dente. E também as colas instantâneas, pode ser o Tech Bond, pode ser a Super Bond, pode ser as bondes da vida, e que nós temos que utilizar para que não haja comunicação com vapor bucal, com saliva, e é fundamental. Então, dentro da endodontia, nós temos um arsenal enorme, e eu creio que das especialidades odontológicas, a endodontia é quem retém aí, quem detém, na verdade, a maior quantidade de materiais e instrumentais necessários para a sua realização. Mas vamos dar continuidade. Depois que você faz o isolamento absoluto, nós temos que fazer o quê? Remover todo aquele tecido cariado, nós vamos reconstruir aquelas paredes, nós precisamos de brocas especiais. Essas brocas especiais envolvem também as brocas de baixa rotação, HL, haste longa, para que você possa trabalhar em profundidade. As brocas em tamanhos convencionais, as brocas de 19 milímetros, não têm a capacidade de trabalhar em profundidade. Então tem que ser broca HL. Além da broca HL, você pode utilizar também as brocas tipo Miller, São as lentes esféricas, na verdade, é o formato que é interessante, que ele trabalha naquela dentina pericervical, removendo todo aquele conteúdo tóxico e que vai remover o tecido, favorecendo assim a reconstrução desses dentes. Para fazer a reconstrução, nós temos aí os materiais adesivos, são as resinas. Como é um dente que tem uma profundidade razoável, devido à cárie, nós temos que reconstruir de uma forma bastante precisa. E para você ter precisão, você precisa utilizar aí as matrizes, os porta-matrizes e as matrizes individuais para poder copiar aquela parede e você poder condensar aquela resina. Depois que você reconstrói e o dente já está isolado, você vai utilizar o quê? As substâncias químicas auxiliares e os insertos ultrassônicos. Mas veja,
Essa associação você vai fazer com que substância? Depende da sua filosofia. Você pode utilizar o hipoclorito de sódio ou pode utilizar a clorexidina. Vai depender de como você encara, de como você trabalha no seu campo de ação. Acontece que você tem que trabalhar com esses materiais com validade. Então nós temos que saber conservar muito bem esses materiais para não sofrer quedas da sua potencialização, né, da sua concentração. Isso aí tanto o hipoclorito quanto o endogel. Então nós temos que ter todos os materiais têm que ser muito bem cuidados. Depois que você faz isso, você vai trabalhar com o quê? Com as limas, vamos preparar os canais. Depois nós vamos fazer todo o trabalho, né, de secagem dos canais. Para secar os canais, nós temos aí os capilares tips, as pontinhas de aspiração e também os cones absorventes, os cones de papel. Mas não é qualquer cone de papel. Você pode pegar um cone e tem que calibrar o cone. Você tem que cortar a ponta do cone para que ele se ajuste no tecido apical. O grande problema que eu vejo é aquilo que eu sempre falo. Não é o que você faz, é como você faz. Mas eu sequei o canal, você secou como? Então, às vezes, o canal fica muito encharcado e o cimento endodôntico ele perde a sua função de adesão nas paredes laterais, nos tubos dentinários, né? Então, uma coisa atropela a outra e depois incorre aí no insucesso. Então, os cones de papel têm que ser calibrados para que ele possa tocar nas paredes. Você aspira primeiro com a pontinha de aspiração e em seguida você coloca o cone de papel calibrado. Esses cones de papel têm que estar estéreo. Então, vocês têm que comprar o joguinho estéreo. Ou então você pode comprar nessas caixas convencionais e autoclavar, tá? Acontece que não sei se a eficiência é a mesma, mas enfim, nós temos que pensar nesses materiais. Depois que vocês estão utilizando aí o cone de papel que você secou, você vai utilizar os cimentos. Você tem os cimentos endodônticos convencionais e os cimentos biocerâmicos. Os convencionais podem ser resinosos ou podem ser à base de óxido de zinco e eugenol. As paredes têm que estar secas. Então, a secagem do canal tem uma grande importância no quesito de infecção pós-operatória. Isso é, você pode facilitar uma infecção pós-tratamento ou você pode evitar com a blindagem coronária e o canal bem obturado. Não é uma obturação hermética, mas sempre que você puder com que o cimento fazer com que o cimento toque, né, ele cele todas aquelas paredes, melhor, mais preservado será o seu trabalho. Mas aí, Ângelo, eu entro numa questão, porque os cimentos biocerâmicos necessitam de umidade. Cuidado! Essa umidade que você está falando, ela fica naturalmente, porque é quase impossível você secar o canal em 100%. Sempre ficam as pocinhas de água entre as reentrâncias, entre as paredes daquela região. Então aquilo ali já é suficiente para endurecer o cimento. Se você deixar propositadamente um pouquinho de umidade no canal, proporcionalmente falando, tenha certeza que ali você está deixando uma lagoa. E o terço apical, tenha certeza que o cimento não vai ter contato com as paredes. O cone vai já entrar encharcado naquela região também. Então, o canal ele tem que ser bem seco, com cones de papel calibrado, para que você possa trabalhar com os cimentos. Os biocerâmicos também. Porque tem muita gente que diz, mas o cimento está com problema. Não é o cimento que está com problema, é a forma, talvez, de utilizar os cimentos, né? Depois que você faz aí toda a questão da secagem, colocou o cimento, vai colocar o cone de gutta-percha. O cone de gutta-percha, ele tem uma ação física, ele é inócuo, ele não tem, mas tem uma importância porque é ele que vai carregar o cimento para as paredes, as reentrâncias, né, para os cul-de-sacs, para as depressões que existem dentro dos canais, que nós não conseguimos realizar a limpeza em 100%. Nós fazemos a desinfecção. Se fica paredes ainda sem tocar, é porque nós precisamos preencher essa região. Então aí é necessário o cone de gutta-percha, que você faz uma agitação, pode utilizar também uns insertos de ultrassom, as pontinhas bem fininhas, pode ser Sonic, pode ser um lentudo, com cuidado, para que ele possa chapiscar todas essas
paredes. Mas a gutapercha tem uma vantagem muito grande, porque é um material borrachoide, ele é flexível e tem forma definida. Então eu sei, se eu colocar o cone naquela região, eu sei onde está a ponta do meu cone. Então fisicamente, o cone gutapercha ainda é muito importante na obturação dos canais radiculares. O mais importante, eu creio que seja o cimento, mas sem a gutapercha talvez não tenha uma eficiência tão grande de selamento do conduto. Tá? E depois que você faz tudo isso, nós fazemos o quê? Vamos trabalhar com os materiais para quê? Fazer a limpeza, a qualificação daquela dentina, da câmara pulpar, do assoalho, das reentrâncias, das embocaduras, para que você possa blindar. A endodontia, o tratamento de canal, ele não é concluído com a obturação do canal. O conceito de colocar uma bolinha de algodão depois da obturação e selar com cimento de ose já não faz mais parte da nossa filosofia da endodontia contemporânea. Você obturou o canal, você tem que qualificar a dentina. Essa qualificação você pode fazer com brocas em baixa rotação, associada com soro fisiológico, ou insertos de ultrassom. Eu uso umas bloquinhas especiais, tá, para fazer essa limpeza. Eu lavo bastante, coloco o ácido. O ácido é fundamental. Então veja quantos materiais nós estamos utilizando aí no decorrer da endodontia. E sempre dando aquela reciclada, aquela mudança sempre retornando com o material. Então nós colocamos o ácido. Pegamos uma microescovinha, eu costumo fazer uma agitação desse ácido para remover também mecanicamente a esmirleia ou algum resíduo que porventura venha a ficar. Enxuga, não seca, enxuga. E vamos colocar o quê? O adesivo dentinário. A escolha do adesivo fica por conta do profissional. Você pode utilizar de diversos tipos, existem diversos tipos de fabricantes que você pode encontrar aí de boa qualidade. Tá? Depois que você coloca o adesivo e você polimeriza, você vai trabalhar com as resinas de carga, para promover a blindagem. Dentro desse conceito de blindagem, você pode trabalhar também com os pinos de fibra de vidro. Dessa forma, você vai estar fazendo toda uma impermeabilização e dando condições para que esse dente possa retornar ao sistema estomatognático bem restaurado, para desenvolver as suas funções de estética e mastigação. Quando você faz essa blindagem, você está ajudando o protesista, o reabilitador, a fazer uma restauração de uma forma mais precisa. Ele vai fazer uma cobertura de cúspide, mas não precisa mais entrar em canais, não precisa mais correr o risco de uma recontaminação. Tá? Então fica a dica. O uso de materiais é tão importante quanto o conhecimento, que é tão importante quanto toda essa tecnologia que nós utilizamos, que estamos utilizando atualmente. Pense sobre isso. Todos os nossos materiais têm que ser muito bem selecionados, muito bem conservados, muito bem trabalhados, para que nós possamos galgar um êxito maior, né? Nós chamamos isso de previsibilidade. Eu espero que tenham apreciado. A semana que vem nós retornaremos com mais um episódio e até lá. Tchau!